Coisas. Quaisqueres. Coisas. Quaisqueres. Coisas. Quaisqueres. Coisas. 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 Quaisqueres. Vocês sabem aquela sensação de que você se perdeu de você? De quem você era? De quais eram os seus sonhos? Do que você sempre quis pra sua vida? Porque N fatores foram te afastando disso, tipo o relacionamento que você tá, os relacionamentos que você teve, querer agradar os outros, ou virar adulto e ter que abrir mão de coisas que eram muito, muito, muito você, quando nada disso interferia na sua cabeça ou na sua vida. Eu passei um tempão sentindo muito, muito isso. Mas durante o isolamento eu vivi um processo de me buscar de novo, sabe? Parar pra entender que o que eu tava vivendo não era exatamente o que eu tinha sonhado na minha vida. E tudo bem, os sonhos mudam, a vida muda. Mas não, a mudança que tinha acontecido não era uma coisa que me agradava, não era uma coisa que me fazia feliz. Foi uma coisa que foi acontecendo. Eu fui sendo levado por uma maré que só me deixou perdido no meio do oceano. E hoje a gente vai falar disso, de voltar pra si. Bem-vindos de volta a Coisas Quaisqueres. Eu sou Dante Olivier, seu apresentador. Antes da gente começar, eu queria pedir pra vocês nos seguirem nas redes sociais, no @coisasquaisqueres. Lá no Instagramers, por enquanto só, pelo menos. E não deixe de nos seguir também aqui na sua plataforma de áudio, seja ela qual for, de nos avaliar positivamente, porque dá trabalho. E se você tá aqui, acho que você gosta do que a gente faz. Por favor, 5 estrelinhas, dedinho pra cima, essas coisas de avaliações positivas, pelo amor de Deus, ajuda muito essa produção independente que é este podcast. Ai, me segue na minha rede também, Olivier Dante, Olivier, Olivier, não é Oliveira, não é Oliver. Olivier Dante no Instagram e Twitter e Dante.Olivier no TikTok. Agora sim, vamos pro episódio. Eu comecei a pensar muito nesse lance de voltar pra mim durante o isolamento social. Na verdade, calma. Faz muito tempo que eu tenho me sentido perdido. Eu falava há um tempão nas minhas produções artísticas de me sentir perdido. E isso foi internalizando tanto em mim, isso foi uma coisa que foi tão de dentro pra fora, que foi muito inconsciente e que eu estava constantemente nessa busca por mim, mas sem conseguir buscar de fato, mas sem sanar essa sensação de que estou perdido, de que não sei o que sou, não sei quem sou. E eu acho que todo mundo passa por isso, eu acho. Mas como a gente tava falando no episódio anterior, no episódio sobre odiar gente blasé, eu terminei falando sobre... A gente fala durante o episódio inteiro, na verdade, sobre criança serelepe, sobre ser uma criança serelepe. E sobre como muitas vezes, naquele momento... Não sei se tem um recorte temporal de geração, e que talvez as gerações de hoje em dia apreciem crianças serelepes, ou valorizem mais essa personalidade. Mas quando eu e minha namorada, que estava conversando comigo no episódio anterior, quando nós éramos crianças serelepes, alguns bons anos atrás, a gente não era bem recebido e a gente tentava o tempo inteiro mudar de personalidade quando ia pra uma nova escola, tentar se adequar aos outros pra ser aceito, pra ser acolhido, e a gente não conseguia muito bem. E por causa dessa falta de aceitação, a gente vai se afastando dessa criança serelepe. Até onde a gente consegue, porque no fundo a gente sempre vai ser o que a gente é, né? Eu acho, não sei. Eita, que aí entra umas pautas de psicologia que eu não vou estar podendo acrescentar, pois não sou psicólogo, tô falando aqui com sensações mundanas, vulgares, de uma pessoa que não é estudada nessa área. Mas, enfim, eu fechei o episódio falando sobre essa coisa de voltar pra si, numa tentativa de recuperar essa criança serelepe, de recuperar quem você é por você. Numa tentativa de tentar recuperar essa criança serelepe por você, tipo, pra você recuperar essa parte de você que é valiosa, que é importante. E é aí que eu entrei nesse processo de voltar pra mim. E aí eu comecei a castelar, desde aquele episódio, por que eu fui me perdendo dessa criança. Beleza, lá eu falei de querer agradar os outros, de querer me encaixar num meio que aparentemente nem era o meu meio. E eu nem sei que meio é esse, na verdade, pensando aqui agora com vocês. Mas a gente entra nisso também quando fala de virar adulto, como se você não pudesse ser um adulto serelepe também, sabe? Por que você pode ser uma criança serelepe e não pode ser um adulto serelepe?
E eu acho que no meu caso, o principal foram meus relacionamentos anteriores. Não o meu relacionamento com o Vicky, que é maravilhoso. Mas nos meus relacionamentos anteriores, eu tive 2 relacionamentos que foram doentes. Não classificaria eles como tóxicos ou abusivos. Eles foram doentes. Porque eu e a outra pessoa, as outras pessoas no caso, já que foram 2, é, eu e essas outras pessoas, nós estávamos muito mal e a gente se fazia muito mal. Eu não vou entrar nessa seara muito profundamente em respeito às outras pessoas, visto que a gente não se fala mais, visto que a gente não tem nenhuma conexão mais, mas não eram relacionamentos bons para nenhuma das partes. Por um motivo ou por outro, a gente se feria. E isso foi causando impactos psicológicos diretos na cabeça um do outro. E eu sinto que isso foi uma das coisas que mais me afastou. Esse foi o momento que eu vi esses relacionamentos, que foram relacionamentos seguidos, foi o momento que eu me perdi completamente de mim. Completamente. Eu já tinha tido um relacionamento antes, tinha tido mais de um, mas eu tinha tido o meu primeiro relacionamento, ele foi também um momento muito de descoberta e de me entender. E assim, ele aconteceu no auge da minha adolescência, entre meus 15 e 18 anos por aí. E eu morava numa cidade do interior e foi tipo, eu não tinha transicionado ainda e eu namorava com uma menina. E então foi também uma descoberta de uma sexualidade dissidente. Foi nessa época que eu me descobri trans. Só que eu descobri que trans existia, mas eu não tinha nenhuma condição de transicionar de fato. E foi um momento que a gente descobriu o mundo junto. Então também houve um lugar ali, naquele momento tão marcante da minha vida, de eu ter me descoberto junto com outra pessoa. Não só eu, sozinho, eu por eu. Eu fiquei muito imerso naquele relacionamento. E em todas as problemáticas que a gente viveu junto também. A gente se deu muita força. Porque a gente era só eu e ela contra o mundo. Porque a cidade inteira... Era uma cidade interior, galera. Colégio, enfim. O colégio inteiro, a cidade inteira, era tudo apontando o dedo pra gente. E foi um momento muito difícil. E a gente se deu muita força. Mas foi um momento em que eu construí muito a minha personalidade também baseado nesse relacionamento. Mas nesse lugar não foi ruim. Tipo, era um relacionamento adolescente, muitos problemas que a gente teve entre si, mas a gente se apoiou muito, enfim. Foi muito bom ter descoberto o mundo naquela época com ela. Mas eu sinto que o que se sucedeu não foi saudável, não foi bacana. Não foi uma descoberta de mundo, foi não foi um mergulho, porque um mergulho você nada pacificamente, mas foi um se afogar mesmo. É porque se afogar foi um se afogar sem se debater esses relacionamentos. Eu não senti que eu tava me afogando, eu tava só me afogando. Em algum momento eu me acostumei a não puxar o ar, a não sentir a falta desse ar. Mas acho que eu tô entrando demais nesse assunto. Mas é porque pra mim tá muito conectado, sabe? A perda de mim com esses relacionamentos. Essa época da minha vida é um grande turbilhão, um grande borrão na minha cabeça até hoje. Gente, desculpa se vazar barulho, porque eu não tô... né? Eu tô na casa de um amigo, gravando, tipo, num quartinho aqui, B dele, porque tô nesse processo da mudança pra São Paulo e tudo mais, sei lá. E aí minha casa tá vazia, e a rua dele é um pouquinho movimentada. Mas enfim, voltando. Enfim, nesse relacionamento chegou um ponto que eu não sabia mais quem eu era, não sabia mais do que eu gostava, ou o que eu queria da minha vida. Eu tava muito, muito perdido. E em algum momento, eu internalizei isso como se fosse um traço da minha personalidade também. E um traço do meu desenvolvimento artístico. Porque, enfim, antes de trabalhar com a internet, o meu foco era artes visuais e produzir artisticamente. Não acho que eu deixei de ser artista, mas... eu não sei como eu me relaciono com ser artista hoje em dia. Talvez a gente possa discutir isso em outro episódio. Mas eu falava muito que eu me sentia perdido e que eu não entendia em que momento eu havia me desprendido de mim, me perdido de mim. E eu também não sabia como me reencontrar. E se eu for ver várias das minhas produções de 2015, 2014, de 2014 a 2018, 2019, elas perpassam muito, elas são muito atravessadas por essa temática do se sentir perdido e da busca de si. E eu acho que tem 2 fatores aí.
O fator que era muito claro pra mim, que era muito consciente pra mim, especialmente no começo da minha transição, nesses primeiros anos de 14, 15, 16, era o fator da transexualidade, da transgeneridade, de estar me redescobrindo num gênero que não foi o que foi designado pra mim, de estar entendendo quem era Dante, de fato, de estar buscando quem era essa pessoa Dante e até entender que a pessoa que eu era antes de transicionar e o Dante, a pessoa que eu sou hoje, são a mesma pessoa, sabe? Mas é comum existir esse caminho nas pessoas trans de tipo, fulaninha morreu, fulaninho morreu, agora eu sou cicrano. E na verdade não é bem assim, né? Tipo, aquele nome morreu, aquele gênero se redescobriu, mas não. A gente é o que a gente é, a gente é quem a gente é. E a gente sempre foi quem a gente era. A gente só tava designado num lugar que não nos pertencia. Mas, e conscientemente existia essa pesquisa, essa intenção de descoberta do corpo, do próprio corpo. Isso era uma coisa que eu retratava bastante, meus dilemas com o meu corpo desde muito cedo. Desde que eu tava no colégio, desde as minhas primeiras... Desde muito cedo, tipo, no caderno do colégio, eu fazia uns rabiscos, um tipo de trabalho que hoje em dia eu continuo fazendo na minha produção artística. Existe esse processo de entender meu corpo, entender quem eu era no meu corpo, dessa busca da minha relação com o meu corpo, que sempre foi conflituosa. Mas... Ai, gente, eu não vou quebrar meu fluxo não, tá? Desculpa se o avião vazar, vocês dão uma... Finge que é uma ambiência, sabe? É a poética, a gente tá aqui sentado conversando, acontece de passar um avião, uma moto, um carro. Mas sim, existia esse lugar da pesquisa do corpo, mas também existia um lugar de uma pesquisa do si próprio, de mim mesmo. Existia esse lugar da busca do corpo e de me entender por meio do meu corpo também, mas existia um lugar que era mais profundo, mais interno. E assim, é claro que minhas questões trans, elas são bastante internas, elas pautam muito um todo, mas esses questionamentos, eles vão para além disso, e eles estão mais profundos. Mas havia uma confusão mental tão grande que apesar de existir essa busca incessante de tipo, quem sou eu? O que eu sou? E existia muito isso, tipo, quem sou eu? O que eu sou? Isso, que eu não tô sabendo dar nome. Ao mesmo tempo que existia essa busca, eu não conseguia me encontrar. Não conseguia achar respostas, era um turbilhão de perguntas. Hoje eu entendo que talvez uma coidoterapia ajudasse. Quer dizer, obviamente que uma coidoterapia já teria me ajudado muito naquele momento. E assim, fiz acompanhamento psicológico no SUS, da transgeneridade, mas assim, não é diferente o acompanhamento psicológico do processo transexualizador do acompanhamento psicológico de vida, sabe? Que você paga um psicólogo e consegue ir conversar sobre várias outras coisas da sua vida. Eu acho que é por isso que por tanto tempo eu consegui articular muito mais as minhas questões trans, até hoje, assim, porque foi uma coisa que eu trabalhei muito mais na minha cabeça, junto com a psicóloga, do que as outras pautas da minha vida. E acabei de pensar nisso. Tipo, é muito fácil pra mim trazer as questões trans, porque elas foram muito bem trabalhadas na minha cabeça. E aí hoje eu consigo trabalhar, hoje com mais de ano de psicólogo, eu consigo trazer outras coisas, sabe? Outras pautas, e trabalhar em cima delas, enfim. Mas, beleza. Anos e anos dessa busca, pipipipopó, sei que lá, eita, eu tô perdido, meu Deus do céu, o que eu faço? Até que a gente foi obrigado. Todos nós fomos obrigados a conviver consigo mesmos, não sei nem se é assim que fala, profundamente durante o isolamento social. A gente teve que parar todas as máquinas, parar todas as funções pra ficar preso em casa. E assim... aterrorizante por vários fatores. Obviamente, porque existia uma pandemia mundial assolando nosso país e o mundo inteiro. E outra, porque a gente ficou sozinho com a gente, sem nenhuma outra distração. Claro, há sempre um streaming de filmes, há sempre uma televisão, uma internet, um Twitter, um Facebook, um Instagram. Ninguém usa Facebook, mas um Instagram, um TikTok. O TikTok, então, que eu diga. Mas a gente teve que se encarar, se olhar pra dentro. E de jeito nenhum eu trago isso num lugar de tipo, o isolamento social foi bom, a pandemia foi boa. Não, ela não foi, ela foi uma merda. Tá? Só pra deixar isso aqui muito claro. Mas esse processo de ter que parar e olhar pra mim, de verdade, ele me fez quebrar com esse ciclo que eu vinha vivendo.
Até porque no corre do dia a dia a gente era atravessado por muitas outras coisas. Trabalhos, encontros com amigos, encontros com parceiros. Tudo isso ia atravessando a gente, compondo o nosso dia a dia. E a gente ia deixando... É normal a gente deixar pra depois, pra pensar nas partes mais difíceis de dentro de si mesmo. Mas aí nesse lance de se fechar em casa e ficar de quarentena, eu naturalmente fui voltando a me conectar com coisas do Dante criança e do Dante adolescente. Porque eu tinha tempo, eu tinha nostalgia, porque eu precisava de um lugar de afeto, de segurança, sabe? Um lugar... um lugar afetivo mesmo, assim, pra me consolar de tudo que tava acontecendo. E eu percebi que muitas pessoas fizeram esse caminho também de reassistir coisas que gostavam no passado, sabe? E eu vi que muitas pessoas fizeram a mesma coisa também, de tipo, todo mundo fez pão, todo mundo fez bolo e todo mundo reassistiu franquias de filmes que assistia quando era mais novo. Todo mundo reassistiu, não só franquias, mas filmes isolados que assistiam quando eram mais novos. Muitas pessoas releram livros que liam quando eram mais novos. Isso foi meio que um movimento que aconteceu com geral, né? Eu senti que voltar nesse lugar foi me trazendo de volta pra um eu que era só meu. Um Dante que se descobriu sozinho no quarto dele, que escutava as musiquinhas sozinho dele, ou assistia os filminhos sozinho dele. Porque eu sempre fui muito só. Porque até meus 16 anos eu era filho único, então eu ficava eu ficava muito sozinho. Eu não necessariamente gostava disso. Nunca fui aquele estereótipo do... como é que o povo fala que o filho único não sabe dividir as coisas? Não, eu nunca... Assim, meus pais sempre me ensinaram a dividir tudo. Enfim. Mas enfim. Mas eu sempre ficava muito sozinho. E eu gostava de ficar sozinho, mas eu também me sentia muito sozinho. Eu acho que chegou um momento que eu comecei a... Tanto com o sentimento de solidão, que eu comecei a pegar um afeto por ele. Sabe aquele negócio da síndrome de como é que é o nome? Que a pessoa se apaixona pelo sequestrador. Eu me apaixonei pelo sequestrador, que era meia solidão. Eita, como tá poeta hoje. Mas, enfim... Quando eu voltei nessas referências, eu voltei pra um lugar que eu tinha construído comigo, só eu comigo mesmo. Tava limpo dessas influências de querer agradar os outros, de querer virar adulto, de relacionamentos doentes. Mas isso foi um processo que começou inconsciente, e aí depois eu fiz, eita carai, isso aqui é um negócio. E aí eu fui atrás, fui buscar essas coisas, de fato aí. Fui assistir iCarly, fui reassistir Harry Potter, eu reassisti todas as outras franquias também, tipo Crepúsculo, como é que é o nome? Até Percy Jackson, aquela bomba, eu reassisti. O livro é incrível, o livro fez muito, 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 muito parte da minha adolescência. Agora, o do filme é uma barra. Reassisti Crepúsculo, que também fez parte da minha adolescência. E eu não sei exatamente o que eu tava buscando. Eu só sei que eu sentia uma coisa muito forte de estar me reconectando com um Dante que eu tinha esquecido. Me reconectando com uma parte de mim que era minha, só minha. E que tinha ficado em segundo plano depois de tudo que eu fui vivenciando. E aí chegou... com pouquíssimos dias de isolamento, chegou o fatídico dia que eu resolvi fazer vídeo pro TikTok. O primeiro vídeo, né? E aí de vez em quando eu ia ali, postava uma coisa ou outra. E aí eu fiz isso casualmente algumas vezes. E aí depois eu fui percebendo que ali era um terreno muito fértil pra eu explorar um outro eu, que eu não me sentia à vontade ou confortável de explorar, por exemplo, no meu Instagram. Que tava com outros artistas. Eu tinha acabado de gravar a série Chão de Estrelas, da TV Brasil. Tá no Globoplay, quem quiser assistir. Tinha acabado de gravar essa série em 2019, no final de 2019. E aí eu tava tipo... uma galera que trabalhou comigo, de ator, de produção, o diretor, no meu Instagram. Então eu tinha muito medo também do que as pessoas iam pensar se me vissem fazendo as pataquadas que eu fazia no TikTok. E aí o TikTok foi muito legal, porque foi um lugar que eu pude só brincar com um monte de coisa que eu sempre quis brincar. Sempre fui encantado pelo audiovisual, sempre quis brincar de fazer videoclipe, sempre quis brincar de ser diretor, de fazer coisinhas no audiovisual, só que nunca tinha feito. Por que caralho que eu nunca tinha feito? Preocupado com a coisa dos outros. E o meu relacionamento anterior, ele também
não me permitia. Não porque ela falava diretamente, tipo, você não pode fazer. Ela não falava, você não pode fazer vídeo pro TikTok. Mas dentro desse relacionamento, eu me sentia constrangido de acessar essa criança serelepe. De explorar o que essa criança serelepe gostava de fazer. E assim, meu TikTok é totalmente sobre uma criança, um adulto serelepe. Alguém que foi uma criança serelepe um dia. E aí, depois no TikTok, então, é que eu comecei a, de fato, ir muito atrás. Muito atrás de descobrir o que era eu, quem era eu, o que eu gostava, o que eu queria fazer, quais eram os meus sonhos quando eu era criança. E é muito difícil, porque eu não sei se eu recobrei essa criança. Mas ao mesmo tempo eu penso que ela nunca se foi também. Eu penso que o que eu sou hoje é por causa dessa criança. E é a somatória do tentar me relembrar tudo que essa criança era, com buscar todas as referências que essa criança teve, com terapia, eu acho que é o que tem. É uma das coisas que tem sido mais positiva pra mim. E assim, isso foi muito intenso pra mim, da busca de si, do voltar pra mim durante o isolamento social. E aí depois eu comecei a trabalhar muito com a internet, comecei de fato, esse ser 100% meu ganha-pão. E aí agora eu tô me vendo num outro momento também que eu tô muito focado no trabalho. E precisando desacelerar, assim, na medida do possível, pra não deixar essa peteca da reconexão com a criança anterior cair, sabe? Então, é o lance de estar o tempo inteiro tentando relembrar quem era ela. E eu acho que eu tô... Aqui eu vou jogar aqui pra vocês como um compromisso mútuo, assim. Não tô fazendo isso ainda, mas vou jogar aqui pra eu começar a fazer. Mas eu quero botar no meu dia a dia uma coisinha que esteja relacionada com essa criança. Diariamente. Uma brincadeira, ouvir alguma música, desenhar alguma coisa, que foi uma coisa que eu fui perdendo muito desde que eu entrei na faculdade de arte. A faculdade de arte também matou muito o meu gosto por arte, que foi despertado na minha infância. E aí, agora morando sozinho também, tendo a minha casa, meu espaço, eu penso que eu vou conseguir organizar meus momentos melhor, sabe? Mas vamos ver, aí são expectativas. Eu quis fazer esse episódio porque essa foi uma pauta que mexeu muito com a minha vida durante muitos anos. Esse lance de me sentir perdido. E foi muito gostoso pra mim sentir que eu me reencontrei. Então tudo que eu trago aqui é num lugar de querer, de repente, trocar uma ideia contigo, que tá aí do outro lado, que de repente, por algum acaso, está se sentindo perdido também, dentro de si. Não falo nem de carreira profissional, mas às vezes, e assim, comigo, real, rolou de eu me sentir extremamente perdido em todos os fatores da minha vida, me desconectado comigo mesmo e perdido profissionalmente. E no momento que eu me encontrei comigo, eu me encontrei profissionalmente. Que eu me reencontrei com o Dante Serelepe, eu me encontrei profissionalmente. Então eu precisava me achar pra achar todos os outros rumos da minha vida. E é claro que existem muitos pormenores, assim. Não dá pra gente ignorar vários recortes que fazem, assim, profissionalmente, às vezes a gente está perdido. Sei lá, acho que como parte de uma minoria, eu sei bem que o buraco vai muito mais embaixo e eu tive muita sorte. Eu tive muita sorte de dar certo, seja lá o que dar certo for na internet, de estar conseguindo viver disso. De estar conseguindo viver da minha produção da internet, e, enfim. Mas eu sei que esse recorte, pra minha comunidade trans, pra comunidade LGBT no geral, pra pessoas PCD, pra pessoas negras, não é fácil. O mundo tá sempre trabalhando contra a gente. Mas assim, falando só nesse meu microcosmos aqui, ter me reencontrado foi essencial pra todo o resto da minha vida se balancear. Eu acho que até hoje eu tá num relacionamento 100% saudável. Faz parte de eu estar de boa comigo, de eu ter me achado, de eu estar em paz com tudo que eu sou. E também tá com alguém que tá em paz com o que é. E hoje de manhãzinha, aqui na casa desse meu amigo, estou eu e Raineon hospedado aqui. Raineon é uma blogueira também, que é uma blogueira mesmo, assim, tipo, ela veio de coisa de blog. E ela é uma mulher LGBT, gorda, PCD, bipolar, não sei o que. Vários recortes. Siga lá as redes dela que ela é maravilhosa. É Raineon mesmo, assim. R-A-Y-Neon. E aí ela tava falando sobre ter se relembrado de um sonho que ela tinha.
que ela era uma pessoa muito aventureira, que queria ver a Aurora Boreal na Finlândia, que queria viajar o mundo inteiro, morar num trailer, sei que lá, sei que ler, e por alguma coisa, no motivo na vida dela, ela acabou esquecendo isso. E aí um belo dia, numa conversa com o namorado dela, ela relembrou. E aí ela, tipo, tava falando da importância desse lance de você buscar de volta seus sonhos, se relembrar dos sonhos que você tinha quando criança. E isso foi hoje de manhã, e, tipo, tem tudo a ver com esse lance de voltar pra si também, sabe? Quais eram os seus sonhos? Tipo, o que você queria? O que você olhava pro céu e respirava fundo, sabe? Buscando imaginar como vai ser quando você fizer isso. E aí isso entrou na minha cabeça agora de um jeito, tipo, quais eram os meus sonhos? Alguns eu nem lembro. Com o que eu sonhava? O que eu queria da minha vida? Um que eu tenho certeza é que, assim, que eu não perdi ele de vista, é de viajar pra Ásia, ali pra coisa de leste ou sudeste, aquela região ali de Japão, Coreia, China, Vietnã, Laos, Tailândia, fazer uma grande tour ali. Eu tenho, assim, um encantamento gigantesco por aquela área e eu não tenho vontade, é o lugar que eu mais tenho vontade. Eu posso não viajar para mais nenhum outro lugar do mundo, sabe? Desde que eu vá pra lá. E isso foi um sonho que eu não deixei escapar. Mas agora eu tô pensando quantos sonhos eu deixei escapar porque eu me perdi de quem eu era, do que eu gostava, porque eu embarquei às vezes no sonho de outra pessoa, porque eu criei novos sonhos, alguns meus, alguns vários, com outras pessoas que nem valia a pena ter criado. Ah, mas naquele momento fez sentido, né? Também não vamos cuspir no prato que comeu. Não era nem esse o ditado que eu queria. Não vamos dar as costas para o que um dia a gente sonhou e que um dia foi bom, mesmo que hoje não seja mais. E aí eu acho que eu quero deixar isso aqui pra vocês, que nem eu tô com isso pra mim. Vai atrás de relembrar com o que você sonhava. Pode ser que não faça mais sentido, mas pode ser que faça sentido, que você só tenha se perdido de algo que um dia foi muito importante pra você, e que talvez ainda seja. E buscar se reconectar com a sua criança interior. E tá tudo bem. E é tipo, nesse episódio, por exemplo, eu falei muito a palavra eu. E eu, por causa dos meus relacionamentos anteriores, eu tinha entrado numa pira de evitar o máximo possível falar eu. Falar a palavra eu. Porque era posta pra mim como se fosse uma coisa ruim. Como se fosse, nossa, você é muito individualista, você só fala em eu, você só fala você. Você reparou quantas vezes você falou eu? Mas eu acho que o buraco é mais embaixo. Mas eu acho que as coisas são um pouco mais complexas. Olha eu falando muito eu. Nossa, eu fiquei muito hiper... Depois desse relacionamento, eu fiquei muito hiper vigilante com usar a palavra eu. Às vezes, eu fazia várias piruetas gramaticais pra evitar usar a palavra... Só pra evitar usar a palavra eu. Porque nem sempre a gente tá falando sobre a gente num lugar de... Nem sempre a gente tá falando sobre a gente num lugar de querer, sei lá, ser o centro das atenções, querer que a conversa só gira em torno de si. Às vezes, muitas vezes, tipo a conversa que eu tive hoje de manhã com o Rai, ela falava um pouco dos sonhos dela, dos processos de mudança, de se mudar mesmo de casa dela, e aí eu falava do meu, e a gente se entendia ali, num lugar de identificação, sabe? Seu processo foi assim, nossa, caralho, meu processo foi assim, assim, assado, e eu senti muito isso que tu sentiu também. Então, tá tudo bem a gente falar da gente. Claro que tudo tem seus recortes, suas especificidades. Às vezes você só está sendo um otário querendo que o mundo gire em torno do seu umbigo. Mas nesse momento, por exemplo, agora, eu tô encarando como um desabafo com vocês, me abrindo com vocês, esperando que a gente tenha uma troca similar com o que Rai teve, com o que eu e Rai tivemos hoje de manhã. Tô compartilhando minhas experiências, na esperança que você tire algo de bom, algo que você se identifique e leve pra si. Se você quiser também deixar um recadinho, uma mensagem, um relato lá no Instagram na DM do Instagram do Coisas Quaisqueres, eu vou adorar ler. Muito, muito. Gente, a pilha do meu gravador acabou no meio da gravação. Eu não sei como tá a qualidade desse áudio, mas quebrou super meu raciocínio. Mas essencialmente
Mas eu só me emocionei agora no final. Não queria chorar no meio do meu podcast. Mas me emocionei falando que... Me emocionei com o relato que eu recebi lá na DM. Me emocionei com o relato que eu recebi lá na DM de pessoas que se identificaram e que foram buscar ajuda porque se entenderam a partir dessa troca que a gente tem meio que indireta quando eu trago pautas que, enfim, me atravessam. É o que faz esse trabalho valer a pena, sabe? Às vezes os algoritmos vão contra a gente, às vezes as coisas não são entregues, mas isso faz valer a pena. Mas é isso, gente. Muito obrigado pra você que escutou até aqui. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Deixa um recadinho pra gente lá na DM. Comenta lá na nossa fotinha o que você achou do episódio. Pra ajudar a engajar. E pra gente saber também, pra gente trocar, quem sabe, lá nas respostas, lá nos comentários. Faz um fórum aberto sobre os temas. Mas é isso. Obrigado por ter ouvido até aqui. Um cheiro e até a próxima.